Glória a Deus, né? A gente está numa jornada onde nós estamos com uma série de palavras. E hoje é o terceiro dia que nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. As parábolas, como eu disse no primeiro dia, né, são histórias que Jesus contou para facilitar o entendimento de algo. Jesus queria apresentar um entendimento de algo espiritual que pudesse trazer e provocar mudança na vida das pessoas, mas para que ficasse mais fácil o entendimento daquilo que ele queria falar, ele usava desse recurso. Então ele construía uma história humana para poder ilustrar um ensinamento espiritual. E assim ele fez várias vezes. Foram 44 parábolas descritas nos 4 evangelhos. A metodologia usada por Jesus não foi só Jesus que usou, descrito na Bíblia. A gente vê outras passagens, desde o Velho Testamento até o final, Apocalipse, a gente vê várias figuras de linguagem, e uma delas sendo usadas é as parábolas. E nós estamos aqui para dar continuidade. Eu prometi da última vez que eu estava falando aqui, que nós iríamos pegar 5 parábolas de Jesus. Talvez, não é que elas são as 5 principais, porque todas elas, menores e maiores, elas têm um significado muito grande e provocam uma mudança muito grande na nossa vida. Então não significa que uma delas que nós não iremos tratar aqui durante essa série, não significa que ela não seja importante para a gente poder estudar e meditar. Com certeza ela precisa ser estudada e meditada. Mas Deus tocou no coração para que nós pudéssemos separar 5, e hoje nós estamos no nosso terceiro dia. E hoje a parábola que nós vamos estar falando é a parábola dos talentos. E eu queria que você junto comigo abrisse a palavra de Deus no texto que está em Mateus, capítulo 25, e nós vamos ler a partir do verso 14. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. A parábola dos talentos, ele vai do 14 e ele vai até o verso 29. E a gente vai até o 29, e a gente vai fazer essa leitura aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar imensamente ao seu coração. Só para contextualizar o momento em que Jesus ele fala sobre essa parábola, se você voltar um pouquinho, talvez uma página da sua Bíblia, ou talvez está na outra página, a gente está no 24, no capítulo 24. E no capítulo 24, como a gente já falou várias vezes aqui, ele é um capítulo apocalíptico, onde Jesus fala dos últimos tempos, onde Jesus fala do futuro para os seus discípulos, dizendo tudo aquilo que iria acontecer. E quando ele termina esse 24, ele termina o 24 dizendo sobre a necessidade da gente ser vigilante. Então as parábolas que ele cita no capítulo 24 é um alerta para que nós possamos estar vigilantes para aquilo que iria acontecer, e que nós estivéssemos preparados quando Jesus voltasse para buscar a sua igreja. Lembrando, né, que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Enquanto Jesus não vem, muitas pessoas estão indo até Jesus porque o sopro de vida é retirado de nós. Então a gente não sabe qual o momento em que o sopro de vida vai ser tirado de nós, ou Jesus vai voltar e nos levar em vida. Mas isso vai acontecer, e está descrito na sua palavra. Tudo indica, quando a gente lê no capítulo 24, que todos os sinais já estão muito notórios, mostrando que realmente Jesus está às portas, e a necessidade da gente estar vigilante, porque realmente Jesus vai voltar, e vai voltar aqueles que realmente aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e estão vivendo uma vida que realmente confirma essa decisão. Daí ele entra no 25, daí ele continua falando sobre a vigilância, que é uma outra parábola, que é a parábola das 10 virgens, que talvez vocês conheçam também, já tenham ouvido alguma vez. E a partir do verso 14, ele entra na parábola que nós vamos estar trabalhando hoje, que tem a ver, que está ligado ao mesmo sermão de Jesus, do que ele está falando no capítulo 24. E aqui ele está dizendo qual a postura da igreja nesse momento da vigilância. Então ele manda a gente ser vigilante, e depois ele continua reforçando como que nós devemos ser vigilantes, qual a nossa atitude diante da nossa decisão por Jesus Cristo,
e depois a nossa espera da volta de Jesus ou da retirada do sopro de vida em nós. Qual deve ser a postura de nós, igreja? Lembrando, como a gente já aprendeu aqui, a igreja não é só essa instituição, não é essas 4 paredes só que estão aqui, mas a igreja é essa pessoa que está do seu lado, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Eu acho que você já cumprimentou ele, mas dá uma olhadinha para ele e diz assim: você é uma bênção, igreja, né? Glória a Deus. Umas igrejas mais bonitinhas, outras igrejas precisando de uma reforma, mas está tudo certo. Umas mais antigas, umas mais novas, mas todos igreja. Glória a Deus por isso. Então vamos ler o texto que diz assim, Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, diz: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, mas o que recebera 1, foi o que cavou na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daquele servo, e fez as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe os outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas aonde não plantaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. E respondendo, pois, o Senhor lhe disse: mau e negligente servo, saipas que ceifo aonde não semeei, e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Glória a Deus. O texto aqui já ficou bem claro o entendimento dos talentos. Lembrando aqui que, apesar do que hoje a gente usa como uma qualidade que uma pessoa tem como um talento, então se eu chegar para você sem ler essa passagem e dizer para você assim sobre talentos, a definição que nós temos, até mesmo pela língua portuguesa, é um dom, é algo que você tem, que você consegue fazer com excelência, você tem talento naquilo que você faz. Mas quando Jesus está contando essa parábola, esse talento aqui, ele é uma moeda, ele é um dinheiro. É como se fosse um dinheiro em espécie, que o Senhor, esse Senhor aqui, entrega para os seus servos, para que eles pudessem administrar na sua ausência. Quando a gente vê, a quantidade de talento que foi distribuído, 5, 2 e 1, a gente é levado, se você não fizer a conta, que talvez aquele que recebeu apenas 1 talento, recebeu pouca coisa, e que na verdade não é pouca coisa. Hoje eu tive o cuidado de transformar a moeda talento da época de Jesus, de transformar ela no dinheiro atual, pegando daquilo que significa, trazendo para o dinheiro nosso, de hoje.
E eu cheguei numa conta de um valor assim exorbitante, porque um talento são 6.000 denários, e um denário é um dia de trabalho. Então cada um recebeu a quantia de 6.000 dias de trabalho. E eu peguei pelo salário mínimo, o valor do salário mínimo do nosso país hoje. E se você fizer a conversão, sabe quanto que dá esse valor? Para quem recebeu um? Para quem recebeu um, recebeu 264 mil reais. É pouco ou é muito? Muito. Então até aquele que acabou recebendo um, se a gente converter para o nosso dinheiro hoje, ele recebeu muito, muito mesmo. E eu queria aqui pegar alguns ensinamentos dessa parábola e trazer para a gente, que você possa estar com o coração, assim como foi na nossa parábola da semana passada, que você possa estar com o coração preparado para receber. Na semana passada, na parábola, a gente falou sobre os terrenos. Quem estava aqui e lembra? Então a gente falou dos tipos de terreno, que na verdade a semente é a mesma. O que muda para que você possa ter uma grande colheita é de como está o seu terreno. Então, em nome de Jesus, que o seu terreno, que é o seu coração, ele possa estar preparado para receber a semente da palavra hoje. Amém? Aonde o nosso objetivo, desde a semana passada que a gente estudou essa parábola do semeador, aonde o objetivo é que nós possamos começar a entender o nosso propósito, de mesmo nós aceitando Jesus como Senhor e Salvador, que a gente tem que colocar em prática. E se a gente fosse resumir, é multiplicação. Lembra na parábola da semana passada, quando a gente terminou, ele termina com uma proporção. Naquele que está com o coração bom, que recebe a semente, que deixa criar raiz e produz mudança, a Bíblia diz que receberia uma colheita de 30, 60 e 100 por uma semente. Então é uma multiplicação. E aqui é da mesma forma. Aquilo que Deus nos entregou, Ele está dando para a gente a capacidade da gente pegar aquilo e multiplicar. Não esconder, mas multiplicar. Se a gente for olhar para desde o início, quando Deus fez o homem, quando Deus acabou de criar o homem e a mulher, Ele fala uma palavra, Ele abençoa eles. E a primeira ordem que Deus dá para o homem e para a mulher, sabe qual é? Qual é? Qual foi a primeira ordem? Depois você olha lá em Gênesis, mas eu vou dizer para você não ficar pensando qual era. Mas a primeira ordem era que eles multiplicassem e enchesse a terra. Então, desde que o homem existiu lá em Gênesis, através de Adão e Eva, a missão, o objetivo, a primeira ordem de Deus para eles era multiplicação. Então você nasceu para multiplicar, amém? Então olha para quem está do seu lado, coloca o seu dedo bem carinhoso na fuça dele e diz para ele assim, ó: Deus mandou você multiplicar. Em nome de Jesus, é para você multiplicar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então não é para você ficar parado, para você se movimentar e multiplicar. Então vamos aqui pegar alguns ensinamentos que está nessa parábola, e que em nome de Jesus, que você possa sair com algo novo aqui, apesar dela estar 2000 anos sendo rebatido esse tema, porque essa palavra, o que Jesus disse e que foi escrito nos evangelhos, está sendo replicado há 2000 anos. Mas mesmo que já passou mais de 2000 anos, ela se torna nova na nossa vida no dia de hoje. Amém? E essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Então algumas coisas para a gente poder olhar e a gente examinar e a gente aprender algo, que seu coração possa estar preparado para isso. Então primeiro ensinamento. Ele, o Senhor, Ele entrega aos seus servos. Então quem entrega os dons e talentos é o Senhor. Então é Deus que entrega para a gente os dons e talentos. Então o dom e talento que você tem, quem entregou para você foi o Senhor. E eu queria aqui ter um entendimento melhor daquilo que significa isso. O que significa esses dons? Não precisa abrir, mas eu vou fazer aqui a referência, vou ler o texto, que está em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim, você conhece muito bem esse texto:
Mas nesse texto ele traz duas palavras que elas têm a mesma raiz no grego, que é a palavra graça e a palavra dom. E ele diz assim, Efésios 2, do capítulo 8 em diante: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Até o 9. Então aqui ele fala de duas coisas, ele fala de graça e ele fala de dom. Então ele fala que nós recebemos algo de Deus de graça, que você não recebeu por merecimento. Então não é porque você é bonzinho, porque você faz carinho às vezes para Deus, do gatinho do Shrek, sabe aquele gatinho de Shrek? Do gatinho de botas? Que você faz aquela carinha de coitado, que Deus vai te dar. E Deus ele te dá de graça porque você tomou uma decisão. E a decisão que você tomou foi aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, o meu conselho para você nessa noite: não saia daqui sem decidir por Ele. Amém? Não saia daqui sem decidir por Jesus. Que você possa entregar verdadeiramente a sua vida nas mãos daquele que pode direcionar você e que vai te dar de presente, de graça, sem um custo algum, a salvação em Cristo Jesus. Daí ele diz que isso que nós recebemos, ele é de graça, a gente recebe pela graça, não é por merecimento. E ele fala que é dom de Deus, aonde esse dom a gente poderia trocar por um presente de Deus. Então é um dom de Deus, é um presente de Deus para você, diante da decisão que você tomou por Jesus. E no verso 10 ele diz assim, Efésios 2:10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Daí ele continua no próximo versículo dizendo que aquilo que nós estamos recebendo de graça, que é um presente de Deus, Ele precisa fazer algo através de nós. E o que precisa acontecer através de nós está aqui: as boas obras. É a gente cumprir com aquilo que o Senhor tem de objetivo para a nossa vida. Amém? Eu costumo dizer assim, Deus fala muito com o meu coração sobre isso, que às vezes a gente acha, porque nós recebemos de graça, a gente não tem responsabilidade nenhuma por aquilo que nós recebemos sem merecer. Mas na verdade, quando a gente recebe algo que você não está pagando por ela, você tem uma responsabilidade ainda maior, porque na verdade alguém pagou o preço para que você pudesse receber de graça. E se a gente for olhar para a palavra, para o Evangelho, o preço que foi pago para você poder receber de graça foi o preço de uma morte na cruz, por mim e por você. Você já pensou o tamanho do preço que foi pago para que hoje nós pudéssemos receber a salvação de graça? Você já pensou nisso? E além disso, quando nós recebemos de graça, a gente tem uma responsabilidade por aquilo que nós recebemos. Então você precisa, em nome do Senhor Jesus, entender isso. Que não significa porque eu recebi de graça eu não vou dar valor. Você recebeu de graça e a partir do momento que você recebeu, você tem uma responsabilidade nisso. Às vezes nós confundimos. Nós achamos que a nossa função aqui na terra e o fim de todas as coisas é a gente receber a salvação aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Mas a salvação, na verdade, ele é um meio que nós recebemos, porque ainda o fim não aconteceu, porque o fim vai acontecer quando o sopro de vida for retirado de você. O fim vai acontecer quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas a salvação que nós recebemos hoje, em nome de Jesus, você tem essa certeza, eu creio. E se você não tiver, nós vamos orar no final para que você saia daqui convicto que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e que você tem a salvação em Cristo Jesus. Mas essa salvação, ele é um meio, porque ainda nós estamos aqui, mesmo salvos. E existe responsabilidade. Porque se não tivesse responsabilidade, no capítulo 24 de Mateus que nós lemos, Jesus não ia dizer para que nós pudéssemos ser prudentes, para que a gente pudesse ser zeloso, para a gente tomar cuidado.
E a Bíblia está recheada de textos dizendo isso. Porque a salvação é um estado que nós temos hoje, porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas se você não viver com responsabilidade aquilo que o Senhor te entregou, você corre risco de você perder aquilo que você recebeu de graça. Então não é o fim, é o meio. E a gente precisa entender isso. E o que Jesus está querendo dizer aqui, nessa parábola dos talentos, é como a gente tem que viver após nós recebermos esse presente de graça. E agir com responsabilidade. Amém? Então se você respira, teu irmão do lado está respirando? Certeza? Tá, né? Então se você respira, em nome de Jesus, tem algo que Deus tem para a sua vida e tem uma missão que o Senhor entregou para você. Porque o que você recebeu em Cristo através da salvação, na verdade é o meio. A partir de agora, você vai receber o dom precioso de Deus e talentos, para que você possa cumprir com a missão que o Senhor entregou para cada um de nós. Deus entregou para cada um de nós um objetivo de vida, uma missão de vida. Tem muita gente infeliz, mesmo aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Pessoas que estão tentando e buscando viver uma vida reta diante de Deus, mas estão infelizes, a ponto de perder aquilo que recebeu, que custou um preço enorme, preço de cruz, mas que não estão dando a devida importância para aquilo que receberam. Tem gente salva, entristecida, com um vazio dentro de si, e sem um objetivo de vida, porque não entendeu ainda qual é a sua missão, qual é o seu objetivo. E eu não sei como é que você entrou por aquela porta, e talvez isso tenha te incomodado. E eu creio que o Senhor trouxe as pessoas certas para essa noite, para ouvir essa mensagem. Amém? Não fica pensando assim, nossa, fulano de tal talvez tinha que estar aqui para ouvir. Quem Deus queria que ouvisse essa palavra, Deus trouxe para esse culto. E Deus quer ministrar o seu coração sobre isso. Então, em nome de Jesus, que você entenda, tem algo que Deus quer entregar nas tuas mãos, para que você, que é um dom, talentos, para que você cumpra com a sua missão. Sabe qual é esse vazio existencial? É aquelas pessoas que ainda não descobriram qual é a sua missão, que talvez estão com a cabeça buscando entender aquilo que Deus quer que você faça a partir do momento que você recebeu esse presente de graça. E sabe quando isso vai ser completo? Sabe quando que você vai ser tomado por uma felicidade imensa, mesmo diante de dificuldades? Quando você entender qual é a sua missão. Amém? Qual sua busca a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e recebeu dele dons e talentos, que não é humano, mas é espiritual sobre a sua vida? É você buscar qual é a sua missão. Qual é o trabalho que Deus tem para entregar nas tuas mãos para que você possa executar? Quando você entende isso e você vive isso, mesmo diante de dificuldades, às vezes até debaixo de choro, você está feliz fazendo aquilo que Deus mandou que você fizesse. Olha os discípulos, se a gente for olhar para a Bíblia, todos eles morreram de forma trágicas. Todos padeceram e sofreram por momentos de escassez. Mas apesar de tudo isso, eles tinham a certeza da salvação, e eles receberam dons e talentos, e eles sabiam qual era a missão que eles tinham pela frente. E eles se encontraram na missão, cada um com a sua responsabilidade. E apesar das dificuldades e das mortes trágicas que eles tiveram, eles estavam felizes, fazendo aquilo que o Senhor entregou para cada um. Então, em nome de Jesus, às vezes a gente fica buscando felicidade em tanta coisa. Que tal a partir de hoje você dar um passo diferente para a busca de uma felicidade que você não tem conseguido encontrar? Eu conheço gente que tem riquezas infeliz. Conheço pessoas que têm um bom casamento e uma linda família e infeliz. Porque talvez o que falta para eles se preencher e ser feliz é encontrar qual a missão, qual é o projeto de vida que o próprio Deus tem para a vida dele. E assim também é para a sua vida. Amém?
O Senhor não apresentou para você a possibilidade da salvação, do qual você aceitou Jesus, recebendo dele de graça a salvação, para você ficar parado. Ele te chamou para que você possa se movimentar, cumprindo com o seu propósito. Amém? E quem te capacita? O próprio Deus. Quem capacita você? O próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu queria... Vocês estão quietos, hein? Estão cansados? Em nome de Jesus, não chegou a hora de descansar não. A gente só vai descansar quando a gente chegar lá na eternidade. Porque agora é tempo da gente malhar, irmão. Em nome de Jesus. E eu já quero orar aqui em nome do Senhor Jesus, para que Deus possa tirar do seu coração todo o cansaço e toda a fadiga que não vem do Senhor, vem do diabo, na tentativa de trazer um desânimo espiritual para você, para que você não faça aquilo que Deus quer que seja feito. E agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa recolher tudo isso e jogar longe, Pai, e que possa permanecer um renovo do Senhor, ó Pai, distribuindo nessa noite dons e talentos, para que a gente possa exercer com excelência, ó Pai, a missão que o Senhor tem entregue para cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. A gente tem que tomar alguns cuidados, para que a gente não caia em alguns enganos, que talvez o diabo usa desse artifício, porque nós não somos meninos. Tem muita coisa que não foi o diabo que gerou, às vezes são coisas que nós mesmos criamos, mas que o diabo se apodera disso e se aproveita na tentativa de tirar você do propósito de Deus. Isso é uma realidade, é uma verdade. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Então ele está em todo o tempo mentindo, tentando enganar você, enganar a mim, para que nós não vivamos o propósito que Deus tem na nossa vida. Então você tem um adversário, que ele está contra você, para que você não pegue os dons e talentos que Deus derramou sobre a sua vida, e que você não cumpra com o propósito e a missão que o Senhor entregou nas tuas mãos. Mas em nome do Senhor Jesus, eu creio pela fé, o Espírito Santo de Deus está aqui, ele tem liberdade. Se isso tem acontecido, vai acabar hoje, em nome do Senhor Jesus, na sua vida. Mas vamos lembrar que tem algumas mentiras. Uma das mentiras que ele tem dado para cada um aqui, talvez você tenha ouvido essa mentira, ele tem assoprado dizendo que você não tem um dom e um talento. Isso é mentira de Satanás na sua vida. Amém? Essa pessoa que está sentada do seu lado, ela tem dons e talentos que foi o próprio Deus que lhe entregou. Amém? Então olha para quem está do lado, em nome de Jesus. Agora com muito amor você chacoalha ele, dá um chacoalhão nele e diz para ele assim, ó: você é cheio de dons e talentos. Você é cheio de dons e talentos. A segunda coisa, que é uma mentira de Satanás também, e Satanás usa isso para trazer desânimo, para que você não vença. Ele faz isso, mas em nome de Jesus, ele perdeu nessa noite. Segunda coisa, é a gente cair na cilada do inimigo, querendo comparar dons espirituais. A gente querer comparar os dons. Talvez aquele que recebeu um talento, o que trouxe desânimo na vida dele foi ele olhar para aquele que recebeu 5 e ele achar que aquilo, tem uma mentira de Satanás, que aquilo é pouco. Porque no lugar dele pegar, assumir aquele 1 que tinha sido confiado a ele, e ele trabalhar para que ele pudesse multiplicar aquele 1, talvez ele olhou para aquele que tinha 5, quis comparar com 1 que ele tinha, ele disse: sabe de uma coisa, eu vou enterrar, porque depois eu entrego para ele aquilo que ele me deu e está tudo certo. Então, em nome de Jesus, não compare, porque talvez o dom e talento que Deus te deu não é para estar aqui com o microfone na mão, talvez não é para você estar aqui tocando no ministério de louvor, mas talvez Deus te chamou para você estar cuidando das crianças. Talvez Deus está te capacitando para você, de forma individual, estar levantando pessoas e apresentando Jesus como Senhor e Salvador.
Então tem dons e talentos que está repleto aqui na vida de cada uma das pessoas. E talvez o que está acontecendo é que você está comparando. E sabe o que é o mais triste? Que às vezes a gente compara os dons que Deus deu para a gente com os dons que mais aparecem. E fazendo uma analogia entre o nosso corpo humano e sobre esse assunto, às vezes tem uma pessoa lá que está bombadona, com os bração bonitos e tal. Daí a gente olha e fala, nossa, aquele braço, eu queria ter um braço igual aquele cara, olha que fortão que ele é. Porque está aparente, está vendo. Mas se essa pessoa que tem esse bração bonito aqui, que não é o meu, e que tivesse amputado ele vai viver sem esse braço? Vai. Apesar de ele ter uma importância, a gente não vive sem um braço, certo? E aqueles órgãos que a gente não pode ver, que são chamados de órgãos vitais. E se tirar um coração seu, que você não está vendo, você vai viver? E se tirar um fígado? Não vai viver. São os órgãos vitais, que a gente não vê, mas acontece. Assim é os dons e talentos, as coisas só acontecem porque existem pessoas que fazem com que as coisas aconteçam. Quer ver? Vou dar um exemplo. E eu creio que o pastor Ângelo vai entender e vai validar o que eu estou falando. Às vezes, as pessoas olham para o trabalho que a gente executa do Projeto Sou Vivo e talvez elogie a mim, elogie o pastor Ângelo, a Bruna que está na frente junto com o pastor Ângelo. Mas gente, em nome de Jesus, a gente tem o seu mérito. Mas as coisas não acontecem por conta de mim, por conta do pastor Ângelo, por causa da Bruna. Não. Sabe o que acontece? Por causa do Valdir, que está lá toda noite cuidando dos meninos. Por conta do Cid, que deixou de uma vida secular que ele tinha para ter muito sucesso na vida secular, mas que ele resolveu dedicar a sua vida na obra do Senhor. Aonde que o valor que ele recebe, todas as pessoas que estão envolvidas ali no projeto, são desse tamanhozinho da capacidade que eles têm de poder ganhar dinheiro. Mas não é o dinheiro que move eles, é o propósito que Deus colocou no coração deles. É cada um que de alguma forma hoje estão na frente do Fernando. Eu não vou falar todos os nomes porque são 35 pessoas que estão envolvidas. Então, quem é as pessoas que faz com que o projeto funcione? Eu posso ser substituído, o pastor Ângelo pode ser substituído, a Bruna pode ser substituída, mas essa turma não pode ser substituída. Se todos deixarem de trabalhar, o projeto acaba. Está vendo a importância? Só que às vezes a gente não dá valor. Às vezes a gente está preocupado em aparecer. Mas o mais importante não é aparecer, é cumprir com o propósito que Deus colocou na nossa vida. Tem gente aqui, agora falando com a igreja, tem as crianças que estão sendo ministradas aqui, tem gente que nunca recebeu uma palavra aqui, ou faz muito tempo que não recebe uma palavra. Vou dar um exemplo, a Lude. Todo domingo ela está ali, porque ela entendeu que Deus chamou ela com esse propósito, para que ela pudesse servir as crianças. Ela escuta as pregações no outro dia gravado, porque ela não pode estar aqui, nem mesmo na hora do louvor, porque quando a gente está aqui louvando, adorando ao Senhor, já tem uma turma que está lá no fundo, lá arrumando o material, não é, Gabi? Preparando para que as crianças possam ser ministradas. Está vendo? Só que a gente não vê a Lude. E se a Lude não tivesse junto com a Gabi, junto com um monte de gente que está servindo, eu estou só usando ela como um exemplo, mas quantas pessoas, né, Gabi? Se não fosse elas, como é que as nossas crianças seriam ministradas? Como você, pai, podia estar aqui agora ouvindo uma mensagem, sabendo que os seus filhos estão também sendo ministrados com uma mensagem lá nas salinhas? Mas ela recebeu um dom e talento e um propósito, e ela está vivendo isso. E tira dela isso. Fala para ela assim, você não precisa mais vir aqui, fica só na igreja, ouvindo a mensagem. Matamos a Lude. Está vendo a importância? Estou usando ela como exemplo, mas é todos. Então, em nome de Jesus,
Que você não caia nesse engano de Satanás, achando que aquilo que Deus entregou para você como missão, e os dons e talentos que Ele derramou para a sua vida, que são poucos, porque eles são essenciais para que o reino de Deus aconteça. Amém? Você é importante nessa missão que o Senhor nos entregou. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, olha o que ele diz. 1 Pedro 4,10, diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como os dons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então cada um recebeu e tem a incumbência de administrar aquilo que você recebeu diante de Deus. Aí eu não sei qual é o meu dom, o meu talento. Em nome de Jesus a gente vai orar nessa noite, para que Deus possa mostrar para você qual é o seu dom, o seu talento. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que eu queria, para a gente aprender sobre essa parábola: de quem são esses dons? Quem entrega foi o Senhor, mas quem é? De quem é os dons? De quem são os bens dessa parábola? É do Senhor. Ele é o dono e Ele entrega. Ele é o dono e Ele entrega. Se você recebeu isso, que foi entregue nas tuas mãos, e você enterra, você está enterrando um dom e talento seu, ou é de Deus? De Deus. Você está entendendo? Deu para entender o tamanho da responsabilidade que você tem diante daquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos? Sim ou não? Porque você não está enterrando um dom seu, você não está enterrando um talento seu, você está entregando aquilo que é do Senhor e você está enterrando. Não é seu, porque tem gente que está dizendo, pensa assim: Deus deu para ele um talento enorme para poder cumprir com o seu propósito. Daí ele pega e toma essa decisão: eu tenho esse talento, mas eu vou enterrar ele, porque ele é meu. Não é seu, é do Senhor. Em nome de Jesus, entenda isso. Quando você enterra um dom, você não está enterrando um dom seu, você está enterrando um dom que é do Senhor. E quando Deus te usa de forma muito grandiosa no dom e talento que Deus te entregou, a glória é sua ou é de Deus? É de Deus, porque o dom e talento foi de quem? É de Deus. E quanta gente que às vezes, porque recebeu um dom e um talento, e às vezes se vangloria, traz glória para si próprio diante daquilo que recebeu. Então, em nome de Jesus, entenda: não é seu, é do Senhor. Em nome de Jesus, Ele é o dono e é Ele que entrega. Então cuida, em nome de Jesus, cuida disso, guarda isso no seu coração. E a terceira coisa que eu aprendo aqui com essa parábola, que a prestação de conta vai acontecer. Aquilo que Deus te entregou de dom e talento, um dia nós vamos estar diante do Senhor, e a prestação de conta diante daquilo que Ele nos entregou vai acontecer. Então não vai, esquece que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Foi exatamente aquilo que está descrito nessa parábola. O primeiro, quando chega na prestação de conta, chegou o Senhor, Ele chama o primeiro, deu o primeiro vem, e deu para perceber que as palavras do Senhor foi diferente. A primeira palavra que o Senhor dá, Ele diz assim, Ele apresenta que Ele tinha multiplicado. A primeira palavra foi para o primeiro servo: servo bom e fiel. Daí o segundo, que multiplicou, qual foi a palavra? Servo bom e fiel. Então ele se repete, servo bom e fiel, para os dois que multiplicaram. O que é ser um servo bom e fiel? Você já pensou nisso? Sabe o que é ser um servo bom e fiel? É você pegar o talento e dom que Deus te deu e você multiplicar ele. Às vezes a gente fica achando, como que eu posso ser fiel a Deus? Nesse texto está bem claro. A referência de servo bom e fiel aqui nessa parábola é aquele que multiplicou.
Então, se você não está multiplicando o dom e talento que Deus te deu, você está sendo um servo bom e fiel, irmão? A misericórdia do Senhor nos alcança nessa noite, amém? Porque se você não está tendo uma postura de ser um servo bom e fiel, porque você não está multiplicando aquilo que Deus está te dando, Ele está dando a chance para a gente nessa noite, para a gente mudar isso. Porque Deus é um Deus bom, e Ele está despertando a gente através da sua palavra, para que a gente possa ser um servo bom e fiel. E Ele continua no terceiro, Ele diz, servo mau e preguiçoso, que na tradução que nós lemos, negligente. Foi aquele que enterrou, não foi aquele que tomou e gastou todo o dinheiro. Ele não fez isso, mas aquele que não multiplicou, aquele que pegou o dom e o talento e enterrou. Então ele faz a referência, ele chama ele de um servo mau e um servo preguiçoso, negligente, que não cuidou. Ainda ele diz, você poderia pelo menos ter feito uma atitude, uma só, de levar pelo menos para o bancário, para que eu pudesse receber pelo menos os juros. Mas nem isso você se movimentou, você resolveu enterrar esse terreno, esse talento. Então, em nome de Jesus, que você não seja um servo mau e preguiçoso, e que nessa noite, em nome de Jesus, você possa ter consciência que o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, Ele possa revelar para você qual é a sua missão, e que você possa entender quais os dons e quais os talentos que você precisa, para que você possa viver o propósito de Deus, amém? E se movimenta, porque a condição de você multiplicar é de Deus, mas a multiplicação acontecer é de você, é a tua disposição, é você sair do anonimato, você sair desse marasmo e você começar a se movimentar, amém? Glória a Deus. Agora vamos pensar um pouquinho, por que será que essa pessoa não multiplicou? Você já pensou sobre isso? Eu levantei aqui duas coisas que eu consigo identificar que são os motivos que fez com que ele não multiplicasse, que talvez é uma das coisas que está segurando você, mas você vai ser liberto nessa noite, amém? E vai começar a frutificar, a viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Quantos atrasos, quantas coisas que já poderiam estar acontecendo, mas em nome do Senhor Jesus, a gente vai desprender isso nessa noite. O que fez que ele não multiplicou? Primeira coisa, ele tinha uma visão distorcida de Deus. Porque na hora que ele fala que ele não multiplicou, ele busca ter uma justificativa. Na verdade, ele tinha uma desculpa. Os meninos da casa sabem como é que chama isso. Como é que chama? Historinha. Ele tinha uma historinha para contar, para poder justificar o porquê ele não multiplicou. E uma das coisas que ele usou de historinha foi distorcer a sua visão sobre Deus. Ele tinha uma visão distorcida de Deus. No verso 24 ele diz assim, mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te. Então a visão que ele tinha, o entendimento que ele tinha de Deus, que ele achava que conhecia, está distorcida. Eu conhecia-te, que és um homem duro, e que ceifas onde não semeias e ajunta aonde não espalha. Então o diabo mudou a visão dele sobre Deus, e ele viu Deus como uma pessoa má, severa. Deus é uma pessoa bondosa, sim ou não? Mas ele também é uma pessoa justa. Deus é justo. Deus, ele é justo. Ele é bom e justo. A justiça de Deus sempre está sobre as nossas vidas. E ele distorceu a justiça de Deus, olhando para Deus como uma pessoa má. Então a visão que ele tinha, ele achava que conhecia Deus, mas ele não conhecia Deus. Ele tinha uma visão distorcida de quem era Deus. Talvez isso é uma coisa que tem feito você enterrar o seu talento. Talvez é uma visão distorcida de Deus.
Deus é nosso Pai, amém? Deus é nosso Pai. Deus, Ele está com os braços abertos todo o tempo para poder cuidar da gente. E Ele ama tanto a gente que Ele nos capacita para que a gente possa se movimentar. E Ele confiou, Ele é nosso Pai que confia tanto em nós, que Ele entregou para a gente uma missão. Ele entregou para você uma missão, porque Ele confia em você. E Ele é um Pai amoroso, mas Ele é justo. Aquilo que Ele falou vai acontecer. Então, em nome do Senhor Jesus, não fique achando, eu já ouvi tantas pessoas dizendo isso, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer aquilo que o Senhor me propõe, eu não vou usar o dom e talento que Ele me deu, porque eu vou aproveitar essa vida aqui, depois quando eu estiver lá no meu leito de morte, daí eu vou tomar a decisão por Jesus, daí eu vou tranquilo para o céu. Irmão, em nome de Jesus, se essa mentira tem entrado no seu coração, que o Senhor possa retirar de você nessa noite, porque essa é uma mentira de Satanás. E se você não estiver preparado no dia, porque nós não sabemos a hora nem o dia. Eu vi uma história de um homem que contou para mim, dizendo que foi o Leandro, acho que foi o Leandro que contou. Não sei se foi o Leandro, acho que foi o Leandro não, foi o Henrique. E ele falou assim, que o menino falou assim, eu vou deixar para depois, porque agora eu vou ter tempo no meu leito de morte, para mim me arrepender e aceitar Jesus, agora eu vou aproveitar a vida. E esse menino morreu baleado. Só que ele não viu nem da onde veio o tiro, porque ele levou um tiro pelas costas. Deu tempo para ele se arrepender? Um tiro certeiro no peito pelas costas, acertando seu órgão vital. O sopro de vida foi retirado na hora. Então, em nome de Jesus, que você entenda isso, que você possa olhar para Deus como um Deus que Ele é amoroso, é o nosso Pai, por isso que Ele nos dá a condição de chamar Ele de Pai, porque Ele olha para a gente e nos chama de filho, mas mesmo assim Ele é um Pai justo. Então, que em nome de Jesus, que essa distorção que muitas vezes toma conta do nosso coração, de um Deus ruim ou injusto, que possa sair do seu coração nessa noite. Tudo está diante do controle de Deus. Eu não sei o que você tinha de expectativa em Deus, que talvez foi frustrada, e talvez você criou essa imagem, mas em nome de Jesus, por mais que tenha acontecido alguma coisa ruim na sua vida, e a gente está sujeito a isso, nada sai do controle do Senhor, amém? E a segunda coisa, que talvez foi o que levou ele a esconder esse talento, talvez tenha sido medo. No verso 25 ele diz assim, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Então às vezes a gente fica com isso, a gente tem receio. O que Deus vai fazer a partir disso? E se eu começar a responder com esse dom e talento e essa missão, aonde as coisas vão acontecer, como as coisas vão acontecer? Irmão, em nome do Senhor Jesus, que seja retirado de você todo medo, amém? Eu brinco falando verdade, que é uma realidade. Eu tenho certeza que também, da mesma forma, o pastor Ângelo, ele vai dizer que é verdade. Há 13 anos atrás, 12, 13 anos atrás, a gente teve uma visão de Deus para que nós pudéssemos ter a comunidade terapêutica e o trabalho que hoje a gente faz. E na época começou tudo pequenininho, mas na verdade o propósito que Deus tinha para as nossas vidas é imensamente maior. Você já pensou se Deus chegasse para a gente há 11, 12 anos atrás, 13 anos atrás, e chegasse e dissesse assim, ó, seguinte, eu tenho uma missão para entregar para vocês, e vai chegar um tempo em que eu vou suprir todas as necessidades, mas você vai ver boleto, conta para chegar, que vai chegar e vai ultrapassar 100 mil reais por mês. Será que eu e o pastor Ângelo, a gente ia dizer assim, eu aceito, Deus, pode vir essa carga que nós estamos preparados para ela? Deus é tão maravilhoso que Ele despertou em nós e deu para a gente dom e talento, e Ele fez com que as coisas acontecessem ao longo dos anos. Hoje, se eu fosse olhar para trás e visse aonde Deus ia levar a gente, será que eu teria coragem para dizer, Senhor, eis-me aqui? Mas Deus é tão maravilhoso
que Ele permitiu que a gente pudesse ir vivendo etapas do nosso ministério, dos dons e talentos que Ele derramou sobre a nossa vida. A gente foi crescendo na intimidade com Deus, e Deus foi crescendo e agindo através da gente conforme a resposta que a gente foi entregando ao longo desses anos. E assim vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso vai acontecer na sua vida, eu creio. Não fica olhando coisa gigante, dá um passo de cada vez. Deixa Deus começar já a agir através da sua vida, no dom e talento que Ele entregou na sua mão. Agora, onde Ele vai te colocar, aí é Deus. Você talvez não saiba aonde Ele vai te colocar, talvez Ele não revele isso para você, mas eu posso te dizer com toda a propriedade, se você dizer eis-me aqui, e você viver o propósito de Deus na sua vida, e você pegar os dons e talentos que Ele está derramando sobre a sua vida para viver esse propósito, Ele vai te colocar num lugar grande. Mas não se preocupa no lugar grande que Ele vai te levar, se preocupa com os passos que você tem que dar. E eu quero deixar aqui uma pergunta: qual é o primeiro passo que Ele está falando para você nessa noite? Que você precisa dar para você começar a se movimentar, e você começar a viver o propósito que Deus tem para a sua vida. E é diferente para cada um. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu não aceitava eu estar no banco simplesmente vindo nos cultos, porque desde o começo da minha conversão, Deus falou muito forte comigo sobre a necessidade da gente se movimentar, porque Deus é um Deus de ação. Deus não quer que você fique parado, irmão. E ontem eu mandei no grupo do nosso grupo da igreja e dos ministérios, dizendo sobre isso. Nós ontem tivemos um dia intenso, muitos dos ministérios, muitos se envolveram para que nós pudéssemos celebrar a vida, alegrar na presença do Senhor através daquilo que Deus entregou para a gente. E juntos a gente conseguiu fazer algo muito lindo, e tão gostoso e tão abençoado. Amém? Você consegue entender a potência que nós somos quando nós entendemos e alinhamos os nossos propósitos, e a gente, cada um com o seu dom e o seu talento, seguia em frente para poder cumprir com o propósito que o Senhor nos entregou? Você tem ideia de que Deus pode fazer na sua vida? Há 2000 anos atrás, 12 pessoas entenderam isso. 12. E através da vida desses 12 pessoas, nós estamos aqui hoje, porque eles entenderam o propósito, porque eles receberam dons e talentos, e aquilo que eles viveram, até hoje nós somos fruto disso. Amém? E que em nome do Senhor Jesus, que você possa entender isso, e que você possa passar a se movimentar. Aquele dom e talento e o propósito que o Senhor colocou no seu coração, que você possa exercer com excelência, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus vai direcionar a sua vida. Não deixe que o medo tome conta. Em nome de Jesus, não permita que o medo tome conta. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez Deus te chamou para algo que você às vezes fica pensando: nossa, mas será que Deus me chamou para isso mesmo? Irmão, se você sentiu no seu coração, você sentiu paz, Deus te chamou para isso, em nome de Jesus. Quando eu estava contando, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, eu não queria ficar no banco, eu queria me movimentar. E eu achava que eu só poderia movimentar no reino se eu fosse um missionário, e que eu saísse da minha terra e fosse para algum lugar. A visão deturpada que eu tinha do reino de Deus era que eu só poderia ser alguém que se movimenta se eu for um missionário. E eu lembro que eu pedia muito para Deus, mas eu nunca tinha coragem. Faltava aquilo. Será que é para mim mesmo largar tudo para que eu possa ir para a missão em algum lugar? Mas eu não tinha paz para isso. Então eu questionava Deus. Quantas vezes eu chorei na presença do Senhor? Até que um dia eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, ele era missionário na sua própria terra. Daí Deus falou muito comigo através da vida dele, que eu poderia também ser um missionário, sim, que eu ia estar dedicando a minha vida também para cumprir o propósito que Deus tinha para a minha vida,
mas que eu não tinha necessidade de sair, porque é isso que eu não tinha paz. E Deus, ao longo da minha história, da minha carreira cristã, Deus foi me usando. E Ele foi dando dons, foi dando talentos, foi colocando pessoas para somar comigo nesse propósito. E as coisas foram acontecendo ao longo de todos os anos. E grandes coisas o Senhor fez. Poderia ser qualquer pessoa, porque o dom e o talento não é meu, é dele, é do Senhor. Mas Deus me deu a graça de eu poder ver as coisas acontecer. E da mesma forma, Deus nessa noite, Ele derrama a sua graça através de dons espirituais sobre a sua vida, para que você possa viver o propósito que Deus tem para você. Porque você merece ser feliz, você merece ter uma vida em paz. E Deus está te falando isso nessa noite. Esquece tudo que você talvez tenha colocado como prioridade de felicidade. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o que você precisa simplesmente, e deve ser sua oração nessa noite, é buscar no Senhor qual é o propósito do que você tem de vida diante da decisão que você tomou aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E Ele vai nessa noite, eu creio, Ele vai derramar dons e talentos sobre a sua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos. Não se preocupe com o microfone. Feche seus olhos. Creio que você está me ouvindo. Feche seus olhos, em nome de Jesus. E começa a falar com Deus. Nós vamos cantar uma canção aqui. Mas em nome de Jesus, que você não disperse. Que você possa, agora, em nome de Jesus, que você possa, com os olhos fechados, você possa fazer a sua oração ao Senhor. Que você, no dia que for prestar conta da sua vida diante do Pai, porque esse dia vai chegar, que o Senhor possa olhar para você e dizer: servo bom e fiel. E que em nome do Senhor Jesus, que Ele possa nessa noite incomodar seu coração, porque o que falta para você viver isso é simplesmente você se movimentar. Você está numa igreja em que a gente tem tanta coisa para fazer. O Senhor te colocou nesse lugar, nesse pedacinho do corpo de Cristo, aonde a gente tem tantos sonhos e a gente precisa de tantos soldados. Então diz nessa noite: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Pai, em nome de Jesus, usa-me, Senhor. Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida, Senhor? Mostra, revela, Pai. E que eu possa fazer com excelência, através dos dons e talentos que o Senhor vai derramar sobre a minha vida. Fala com Ele, em nome de Jesus. Busca nele as respostas, porque Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele quer mudar a sua história nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto a gente canta essa canção, faça a sua oração em nome de Jesus. Fechado, em nome de Jesus. Se você entendeu essa palavra, e essa palavra é para você, porque talvez ainda você não sabe aquilo que Deus tem para a sua vida, mas você tem um desejo muito grande
de se movimentar no reino de Deus, de cumprir com o seu propósito. Você entendeu que existe um propósito, mas ainda você não sabe qual é. Eu queria que, se você é uma dessas pessoas, que você pudesse levantar uma das suas mãos, para que nós pudéssemos orar especificamente por isso, em nome de Jesus. Se você tem o desejo, mas ainda você não entendeu qual é o propósito, onde Deus vai te usar, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, em nome de Jesus. Quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, tem algumas pessoas que estão com as mãos levantadas, Senhor. A dúvida tem pairado no coração delas. Ó Pai, elas sabem que elas precisam se movimentar, mas ainda, ó Pai, talvez elas não conseguiram entender da parte do Senhor aonde o Senhor vai usar cada uma delas, ó Pai. Qual é o propósito da existência deles? Mas agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ministrar o coração delas, ó Pai, para que elas possam começar a funcionar no reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, destrave essas pessoas, ó Pai, dando para elas uma direção, Senhor, que o Senhor tem para cada um. Ó Pai, que em nome de Jesus, que cada um aqui, ó Pai, que está com a mão levantada, possa sair daqui, Senhor, com a certeza daquilo que o Senhor tem para a vida deles. E que durante essa semana, ó Pai, o Senhor possa estar revelando o propósito, derramando dons e talentos, ó Pai, para que elas possam vivenciar aquilo que o Senhor chamou. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que estão com a mão levantada, que às vezes se sentem pequenos, Pai, em nome de Jesus, essa mentira de Satanás possa ser retirada do coração delas. Porque, Senhor, em nome de Jesus, elas podem até ser pequenas, como eu também sou, mas o Senhor que está em nós nos faz ser grande. Pai, porque o Senhor está em nós. Pai, abençoa, Senhor, essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você está aqui, em nome de Jesus, e que você até sabe o propósito, e você ainda não entendeu os dons e talentos que Deus entregou nas tuas mãos. Lembrando que tem na Bíblia vários lugares que faz referência, vários textos que fazem referência de dons e talentos. Depois eu vou pôr até nas redes sociais nossas. Está em Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. 1 Coríntios capítulo 12, 4 a 11. Depois 1 Coríntios de novo, 12 e 28, ele faz uma menção de dons e talentos que o Senhor derrama sobre a igreja. Mas você talvez ainda não discerniu sobre esses dons e talentos. E talvez o que falta para você, apesar de você já saber o que tem que ser feito, é se você tem esses dons e talentos para executar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se você é uma dessas pessoas que já sabe, mas ainda se sente pequeno e não entendeu o dom e talento que Deus derramou sobre a sua vida, eu queria que você levantasse uma das suas mãos para a gente orar por você. Em nome de Jesus. Deus tem algo grande para derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tem algumas pessoas com as mãos levantadas. Ó Pai, que já estão entendendo qual é o propósito que o Senhor tem para cada uma delas. Mas elas estão buscando no Senhor os dons e os talentos. E agora eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar dons e talentos sobre esta igreja nessa noite. E que o Senhor possa distribuí-los, ó Pai. Tem pessoas com a mão levantada, Senhor, nessa noite, clamando a Ti, para que possa ser revelado, Senhor, esses dons e talentos. E que eles possam, Senhor, aperfeiçoar isso. Que eles possam multiplicar isso, que eles possam se movimentar diante desses dons e talentos. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre a sua igreja nessa noite. Pai, faz a tua obra completa sobre este lugar. E abençoa, Senhor, essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Queria que você fechasse os olhos mais uma vez. E eu quero orar por você. Essa palavra é só uma semente.
vai depender de como está o seu coração. E essa palavra hoje, ela foi jogada. E eu creio pela fé que durante essa semana ela vai germinar, se assim você permitir. Então, em nome de Jesus, esteja com um coração aberto. Pega essa semana, separa um dia para você jejuar. Ora, vem à noite aqui na segunda-feira, 7 às 8, 1 horinha. Se derrama diante do Senhor aqui e clama a Ele, para que você possa entender o propósito e para que possa ser ministrado sobre sua vida os dons e talentos. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, te louvo, te engrandeço pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. E por essa noite tão especial, que o Senhor possa agora, ó Pai, estar derramando, ó Pai, uma unção diferente sobre cada vida aqui. Que a busca daquilo que o Senhor tem para cada um aqui possa ser proporcional às bênçãos que o Senhor vai derramar através dos dons e talentos. Faça a sua obra, ó Pai, sobre este lugar, sobre essa casa, sobre cada vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.